Fala aí galera, eu sou o T e conhecimento, irmãos. Conhecimento às vezes é poder. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder mergulhar um pouquinho com vocês num certo túnel do tempo pra gente relembrar algumas questões. Por que que a gente fala de tantos decks? Por que que o nosso cérebro tem um HD gigantesco, pegando um monte de efeito de coisas, de cartas antigas ou novas também, sempre que são lançadas? E por que que é importante sempre ficar se atualizando? Quando tem novas tendências que fazem o formato mudar, é importante que você entenda o que está acontecendo para você não ser pego de surpresa. E aí, o conhecimento dos acontecimentos e principalmente a antecipação das coisas é uma arma muito poderosa que os principais jogadores de Yu-Gi-Oh! Sempre as dominam. É sempre importante ficar ligado nisso e os jogadores sempre têm essa questão de tendência para saber o que vai acontecer e baseado nos acontecimentos anteriores, seja uma nova coleção, seja uma banlist ou seja um torneio anterior de uma semana para outra, coisas podem mudar e você precisa explorar os acontecimentos e antecipar o que vai acontecer estando na frente da galera. Não só isso, tem questões de decks que podem gerar um AVC no oponente, como eu fiz nesse vídeo aqui sobre o AVC induzido, que é uma arma poderosíssima, desde que tenha um deck que seja útil, que não tome o hate do formato e que ataque determinada fraqueza do principal deck do formato. E hoje eu quero mergulhar um pouquinho com vocês pra gente relembrar do momento em que um deck apareceu e basicamente ninguém estava esperando. E quando isso aconteceu, foi um impacto gigantesco na comunidade de Yu-Gi-Oh! Geral, talvez a mudança de metagame mais repentina da história. Vem comigo porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypicards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPicards. Tá esperando o que? Acesse mypicards.com e monte seu deck. Links na descrição. Entrando no túnel do tempo ainda um pouco mais, o ano é 2018. O final do ano de 2017 foi impactado simplesmente pelo anúncio de uma coleção muito quebrada, que é o Link Vrens Pack. O Link Vrens Pack foi lançado e um monte de carta forte foi anunciada pela Konami. Graças a Deus o Nido Fiber não chegou no TCG, mas no ACG lançou tudo de uma vez e basicamente todo o deck fazia a mesma coisa. Passava por todos os links Nightmare, usava todos os Power Link do Link Vrens Pack, desde Fiber, desde Iron Mage, um monte, Summon Sorcerer, uau, meu Deus do céu. Mas isso não vinha pra cá, não era uma coleção que existia no TCG. Obrigado, Konami. Mas ela aos poucos foi lançando em umas coleções. E a primeira que veio foi a coleção de fevereiro de 2018, lançando uma tal de Noble Knight Zold. Ninguém usa essa merda, foda-se, não tem espaço no meta. E a outra foi um tal de Electromite. O meta naquele momento, a gente vinha pelo formato, o ano 2017 teve o Zul Tier 0, o True Draco rolando, mas tomou lista. O Zul morreu e o True Draco tomou hits severos. O Pêndulo Magician tava sendo segurado pelo formato lá do Zodiac, que não tinha chance alguma, mas depois o Pêndulo Magician passou a ser um competidor muito sólido. Trickster era um deck novo que tava sendo lançado também, e dava pra se usar aquele deck porque usava uma cacetada de hand trap. Mas o Double Helix chegou, e o Spyro passou a ser o Tier 0, mais o formato Tier 0 naquela época. Pois é, rapidamente veio uma banlist de emergência. Ainda assim o Spyro era o melhor deck. E a gente passou o resto do ano inteiro com o Spyro sendo o principal deck. E a partir dali, a gente entrou no meio que num formato de que, beleza, irmão, eu tenho que ter 12, 15 hand traps aqui no meu deck pra poder jogar essa match. E além dele tinha um Pêndulo Magician, que era uma abordagem diferente. Não era de hand trap, era diferente. E ainda dava pra bater de frente. Mas ainda assim muito pra trás do Spyro. O Trickster tentava usar um monte de hand trap, mas o Spyro também usava e o Trickster era muito fraco. Então, foda-se. Enfim. Passou o ano, em janeiro daquele ano veio uma banlist. Essa banlist tinha como principal objetivo mexer no Spyro. O Spyro não pode continuar sendo um deck meta, a gente precisa de novos decks pra esse formato. Era o que a Konami tinha pensado. E lembra do Link Vrens Pack? Então, o Electromite foi lançado já na coleção de fevereiro. Então você tinha um absurdo de Pêndulo Magician recebendo o Electromite. Ia ser Tier 0 com certeza. Então a Konami fez uma jogada de mestre. Ela fez uma coisa incrível que ninguém esperava. Ela lançou uma banlist preventiva e ela baniu duas cartas-chave do deck de Pêndulo Magician. Joker, que tinha saído da banlist não muito tempo antes. Por quê? Porque a coleção de Pêndulo Evolution, que lançava os pêndulos, tinha sido liberada no ano anterior. Então a Konami foi lá e tirou o Joker da lista, que estava limitado desde a época do formato do Pep. Também baniu o Double Iris. Meu Deus, que hits impactantes. Ninguém imaginava que isso ia acontecer.
Pois é, ela capou esses decks porque senão ia ficar impraticável, ninguém ia chegar perto do deck de Pêndulo Magista como Electromite. Bom, o formato rodou, o Pêndulo Magista dominou o formato de assalto. O True Draco também era um deck muito sólido, que dava pra usar naquele momento. Passa o tempo, uma coleção nova vem aí, uma main collection chamada Flood, Flames of Destruction. A principal questão de Flood era inserir no jogo Infinite Impermanence, você conhece essa carta? Os Nightmares, opa, uma nova abordagem de links, agora os links passaram a ser staples incorporados no jogo, porque até então os links eram só uma mecânica chata que a Konami tinha lançado, mas não tinham links muito bons pra você poder explorar, pelo menos não de maneira genérica. Os Nightmares eram um link pra todo mundo. Altergeist Multifaker foi um suporte absurdo pra um deck que era uma merda, mas o Multifaker elevou o patamar desse deck. E a gente entrou no Nacional daquele ano com esses decks sendo os principais. Você tinha o Pêndulo Magician, que dominava o formato, o True Draco, o Altergeist por ser uma coisa nova. Ei, pera, teve uma banlist antes? Pois é, a Konami lançou uma banlist, mas a banlist não servia pro Nacional. A banlist já bania coisa do Pêndulo Magician, Astrograph Sorcery, tchau. Bania o True Draco Masterpiece, Masterpiece, tchau. E bania algumas outras coisas como o Grama, que não vem entrar o caso aqui. Mas o Nacional rolou, e nesse Nacional um deck novo apareceu, chamado Golki. Pois é, o Golki apareceu, pelo menos de maneira geral pra gente, nesse momento, nesse Nacional, porque vinha um Golki novo nessa coleção. E aí a Isolde, aquele link que foi lançado com o Electromite junto, passou a ser uma carta útil. Novo meta vinha aí. Ah, tem outra coisa também, foi lançada uma coleção especial chamada Dark Saviors. Dark Saviors trouxe ninguém mais que o Sky Striker. E os Sky Strikers, olha só, lançado em maio de 2018, permaneceu no meta até a lista em janeiro de 2020. O Sky Striker foi muito impactante. O Sky Striker vai dominar o formato. O Golki é uma ótima opção e é um deck que usa 12 hand traps. Quaisquer 2 Warriors no campo é full combo. Vagabundo usava Amaral de Captain para dar normal sumo e invocar um bicho da mão. Se você invocasse uma hand trap de nível 3, você fazia Invoker que dava full combo. Porém, o Sky Striker era um deck muito respeitável, cara. Ele tinha espaço para usar muita tech, era muito consistente, e as Widow Anchor roubando os bichos, se o teu deck de Golki não desenvolvesse, você ia perder o gás contra o Sky Striker. Era notório que você ia se fuder jogando contra o Sky Striker, então é claro que o Sky Striker é o melhor deck. Depois dessa leva do formato que teve o Pêndulo Magician no auge de sua forma no meta, pelo menos em muito tempo, nós tivemos o meta do Sky Striker. Agora, uma nova era viria. Meu Deus do céu, segura Sky Striker. O Golki basicamente era um dos contenders competitivos naquela época, mas o Sky Striker vinha como sendo o carro-chefe, tinha tudo pra ser o maior deck daquele ano. Ah, teve um acontecimento, a regra do tempo mudou. A regra do tempo até então, quando acabava o tempo e tava empate, basicamente você ia fazer turnos, né? Então, nós temos 3 turnos, eu jogo o meu, você joga o seu e volta pra mim. Quando acabar o meu turno, quem tiver mais vida ganha o jogo. Antigamente era assim, eu não lembro se eram 3 ou se eram 5 turnos, mas o jogo era baseado em turnos. A regra do tempo mudou naquele momento. E agora, acabou o tempo, quem tá na fase atual, o jogo só iria até o final daquela fase. Significa o quê? Que se eu tô na minha main phase e estourou o cronômetro no tempo, eu tenho até o final da minha main phase pra terminar a minha jogada, e quando acabar a minha main phase, que é a fase atual no momento em que o tempo acabou, quem tem mais vida ganha. Esse ponto é muito importante também. E aí a gente entra em um regional específico, que inclusive o Paulo PRJ tava por lá. E ainda antes da adaptação dessa mudança da regra do tempo, o Sky Striker era o deck que tava na boca do povo. Tava todo mundo tentando aprender a jogar de Sky Striker, um deck extremamente difícil de se jogar. Mirrormatch Sky Striker, então, puta que pariu, difícil pra caralho. Mas era com certeza o melhor deck do formato. Então a gente entra no primeiro YCS. E o primeiro YCS teve como resultado... Esse é o resultado do primeiro YCS com Sky Striker Tier 0 no jogo. Ah é, foi um tal de Trickster que chegou lá. Meus amigos, essa mudança aqui foi absurda, absurda. O primeiro YCS que nós tínhamos, e eu fiz todo esse preparo, contextualização pra vocês, pra mostrar que o Sky Striker era, de longe, a opção mais dominante dali, né? O deck novo que seria usado. O Golki, como vocês podem ver, foi o segundo maior, o deck com maior representatividade. Mas o motivo é basicamente um. Quem ia de Sky migrou pra Trick Sky. Então o Sky Striker ficou meio abandonado. Ele era o deck usado, que era muito bom, via de regra, overall,
mas contra Gouki ele era bem interessante. O Gouki já não era a melhor escolha do mundo para se usar num formato onde tinha muito Sky Striker. Basicamente, teve um acontecimento do nada, que no Nacional da Áustria, um cara usou um deck de Trickster Sky Striker, porque ele esperava que ia ter muito Sky Striker. Então, a ideia dele foi escolher um deck, não um Gouki da vida. O Altergeist não é uma opção legal de se jogar com Sky Striker, porque ele grinda legal, e ele tem muitas formas de jogar contra um Altergeist, tanto que depois, aqui no Brasil a gente jogou muito isso, Sky Strike e Altergeist, o Sky Strike passava o carro, apesar do Altergeist ter chance de jogar também, vai. Mas aí ele chegou numa ideia, e se eu botar um Trickster no deck de Sky Striker? Pronto. E a partir daí se derivou o maior absurdo, a maior surpresa. Até hoje eu não lembro de uma surpresa tão grande que rolou quando um deck foi lançado. Quando um deck apareceu no torneio e dominou de maneira tão ampla um top. Beleza que em formatos onde você tem um deck com um potencial de tier 0, tipo um Zul, tipo o próprio Magician que eu falei antes pra vocês, o nível de dominância do Magician era isso aí. Era de pegar mais de 50% do top cut de um torneio com top 32. Era bem comum, mas você espera isso de um deck que já é lançado, todo mundo já conhece, que já entra com esse status de ser um deck dominante. Era bem tranquilo de se imaginar que um Sky Striker tivesse esse ratio dentro do top, mas um Trickster Sky Striker, até então desconhecido, não é possível. Então, o cara jogou esse Nacional da Áustria, ganhou esse Nacional da Áustria em um mar de Sky Striker, e depois disso uma galera começou a saber da existência desse deck. E essa galera que soube da existência, tendo um metacall de Sky Striker, usou o Trick Sky. E o resultado é esse aqui. Moleque, uma decklist de 2018. Ai ai, pois é, esse é o deck do campeão desse YCS. Quem ganhou foi o Koch Angelov, um excelente jogador, e lançou essa decklist desse Trickster Sky Striker. Como você pode ver, não existe Ray no deck do amigo. Os monstrinhos do main deck consistem simplesmente em Trickster Candina, 3-off, Trickster Lycoris, 2-off, Trickster Lilybell, 1-off. De resto, cartas de Trickster que são só o Light Stage, que é o campo, 3 Terraform pra chegar no Light Stage e a Reincarnation. E é claro que tem o drawzão da massa, né? Pra de vez em quando você lançar o draw com o Reincarnation e deixar o cara sem mão. Rola, acontece de vez em quando. A engrenagem Sky Striker não tem Ray, Hayate não tinha sido lançada até então você só tinha a vermelhinha e a azul, Shizuko e Kagari, só isso que existia até então. E o cara usou 3-off de Engage, 3-off de Hornet Drones, sim, o Hornet Drone já esteve a 3, 1-off de Widow Anchor, uma After e um da... Eu nem sei o nome dessa carta, Jimmy Waves, né? Pot de Zyres, e aí você tem 11 Hand Traps, que é até um número alto, né? Coisa que o Gouki passou a popularizar. O Sky Striker podia usar isso aí pra mais, inclusive, pra mais Hand Traps se quisesse. Enfim, vamos andar um pouco pra frente, que ainda tem Gouki pra frente, né? Enfim, saindo do Nacional, a gente teve... Eu não lembro quando foi, mas eu acho que foi depois do Nacional, ou se foi antes, a coleção não era legal, que lançou a coleção de Dark Saviors. E o Dark Saviors é a coleção em que veio o Sky Striker. E o Sky Striker não foi legal no Nacional, mas logo depois, com a banlist já vigente, que a gente já falou, né? A banlist que tirou o Masterpiece, o Astrograph e Grama e afins, tirou um monte de coisa. E aí agora a gente tinha um novo formato, né? Do Gouki, que a galera tinha visto que tinha fazer alguma coisa, se bem que eram poucas pessoas que viram, né? E nos primeiros torneios, eu tava achando que o meta ia ser extremamente Sky Striker, Gouki, Altergeist. E aí a gente teve a primeira surpresa, que foi o Trickster, né? O Trickster Sky Striker que começou a dominar, assim. E eu fiquei completamente assustado, tá ligado? Eu não fazia ideia que esse deck era assim. Mas vamos lá. Nessa época... Posso falar, né? isso em primeira mão, isso aí eu tava lá. Saiu o Dark Savers, mas... O jogo mudou, né? Tem um marco na história. Verdade. Saiu a regra do tempo. Exatamente. Exatamente. O Dark Savior saiu na semana seguinte do Nacional. Eu sei porque eu viajei para os Estados Unidos para jogar. Então, acho que qual é o nome, gente? O Nacional foi tipo, na penúltima semana de maio. E na semana seguinte, na sexta-feira seguinte, já lançou o Dark Saviors. E eu já joguei um regional em Los Angeles. E aí já podia jogar com essas cartas. Eu até joguei de Gouki esse regional. Eu ainda não tinha as cartas de Sky Strike nem nada, então eu joguei de Gouki. E aí já tinha Sky Strike. Muita gente boa tava jogando de Sky Striker puro. E isso foi na... E isso era não tinha a regra do tempo ainda. Esse regional de Los Angeles foi o último torneio sem a regra do tempo. Massa. Foi o primeiro foi o ICS New Jersey, né? New Jersey, foi na semana seguinte. Isso. Na semana Rapidão, seguinte. só nesse regional que você jogou, você já conhecia as cartas de Sky Strike, né, Paulo? Já. E como foi esse torneio aí? Você jogou de Gouki, né? E você disse que tinha bastante Sky Strike. Como é que foi aí essa interação? Primeira interação com o Sky? Eu só peguei um Sky Strike nesse torneio, empatei com ele, inclusive. Não, mas só pra situar a galera, mano, que tá falando assim, é um regional. Mas, cara, regional de Los Angeles, 100 jogadores.
Foram 800 jogadores. Caralho. É. Aí fui Sky Strike nesse torneio. Mal eu sabia que eu ia agarrar com esse deck aí, né? Nessa época. Cara, muita gente boa tava com esse deck, o Sky Striker, nessa semana. O Josh Smith tava, o Bodan tava, tinha muita gente que tava grindando ponto pro Mundial, que também tava nesse regional, porque, obviamente, ele dava muito ponto. Então, o Juan tava de Sky Striker também. Aí, cara, eu sabia que as cartas sozinho, mas eu não tava fluente ainda não, pra ser sincero. Fluente. Não tava fluente, hoje eu tô, mas fluente. Mas aí foi Agora- bom, né? Que tava junto com o U, né? Na Tava viagem. com o U, eu e o U fomos juntos. Foi bem legal. Aí, vocês puderam- aí foi tipo assim, igual quando a gente foi em Atlanta. Vocês tiveram tipo uma semana entre o regional e o SS Nova Jersey, né? Foi. Vocês tiveram um tempo pra treinar e aí vocês viram que o Sky Striker era um ótimo deck, né? Pois é, o que aconteceu? Foi assim, não dava tempo de arrumar as cartas de Sky Striker pro regional de Los Angeles. Porque as cartas lançavam sexta-feira e o torneio era sábado. E aí eu falei, mano, vou jogar de Golk, foda-se. Aí, beleza, joguei de Golk. Só que aí eu falei, mano, acho que vai ficar difícil pro Golk. Comecei a treinar, aí a gente tinha uma semana, né? Foi no sábado isso, aí tinha domingo, segunda, terça e quarta e quinta. Pra poder. Quinta-feira a gente ia viajar pra New Jersey. Então tinha esses 5 dias aí, eu fiquei jogando igual um viciado. E aí eu jogava contra mim mesmo, tipo, dormindo. Eu montei 2 decks e eu ficava jogando nível de Sky. Porque eu queria aprender a jogar de Sky Strike. Eu falei, beleza, então eu vou jogar Mirror de Sky Strike contra mim mesmo. Eu ficava lá, 4 horas da manhã jogando Mirror de Sky sozinho. Caralho, que excelente. Aí, beleza, aí eu tava achando estranho, cara, tava achando estranho. Primeiro eu testei o Golk contra o Sky Strike, achei esquisito. Eu falei, mano, tá estranho pro Golk. Essa Zenko pegando, falei, mano, tá estranho, acho que não vai dar. Aí eu falei, beleza, então vou ver jogar de Sky Strike. Aí comecei a jogar de Sky Strike, Mirror. Eu joguei com o U também, muita Mirror de Sky Strike, e era muito bizarro. Desde essa época, a Mirror de Sky Strike era extremamente difícil. E assim como é hoje. E cada jogo demorava 40 minutos, porque a gente não sabia o que tava fazendo direito. E não tinha hiato. Naturalmente demora. E não tinha hiato, Não, mano. não. Era desesperador. E o torneio seguinte era na regra do tempo já, né? Então ainda tinha essa porra. E aí, durante essa semana, tipo assim... Aí beleza, a gente começou a jogar Mirror de Sky e falou, mano, não tem ideia do que tá acontecendo. Eu não sei quem tá ganhando, eu não sei quem tá perdendo. Aí eu achava que eu tava ganhando, aí durante eu perdi o jogo, ele resolveu 3 engages. Eu falei, cara, o que aconteceu? Eu tinha tipo 10 cartas, eu tenho 3. O que houve? Eu não conseguia identificar. Mano, era muito difícil. Eu não conseguia identificar por que eu tava ganhando, por que eu tava perdendo. Isso é uma coisa rara de acontecer. Tipo assim, por que isso tá acontecendo? E aí foi quando o Eugene Heinz, foi nesse fim de semana anterior, né? No mesmo fim de semana da regional de Los Angeles, o Eugene Heinz ganhou um ICS de Trickstar Sky Strike. Um ICS não, desculpa. O Nacional da Áustria. Ele ganhou o Nacional da Áustria. Tipo assim, um bagulho teoricamente irrelevante, porque é um torneio pequeno, sei lá, 100 pessoas. E aí, mano, eu falei, vou testar esse deck. Esse Trickster Sky Striker. E aí, mano, esse deck destrui o Sky Striker. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? E eu comecei a testar, né, contra mim mesmo. Também contra o Trickster Sky Striker. Light Stage era um deus, né? Não, o Light Stage era absurdo. E aí, tu fazia o deck com Mind Control e Twister, era tipo 90% de win rate. E aí vai parecer mentira, mas não é, eu juro por Deus. Não tem o Firewall Loop de FTK? Sim. Do de OTK, com a Lilibel? Né? Sim, com a Lilibel. Eu descobri sozinho. Caralho. Isso não tinha sido anunciado. Foi muito engraçado, né? Não, tu lembra disso, Guilherme? A gente voltava nos Estados Unidos. A gente no Brasil. Aí o Paulo mandou, tipo assim, em letras gigantes, cintilantes. Mano, para tudo, pelo amor de Deus. Aí ele mandou um áudio gigantesco lá e falou, cara. Ele falou, mano, olha isso, cara, o que tá acontecendo? Buguei o tá bugado, mano. Porra é essa? Eu falei, mano, ninguém sabe disso, eu vou ganhar um SS, mano, é óbvio. Como assim? Ninguém vai jogar de Trickster. E só eu sei esse combo? Que isso, cara? Aí, beleza, eu falei... Aí o U também viu isso, né, óbvio, e aí a gente falou, bora jogar esse deck. Aí a gente arrumou as cartas todas lá, jogou no SS, todo mundo tava de Trickster, mano. Eu falei, tá tomando cu, cara. Que merda, todo mundo... Fiquei puto, cara. Eu falei, mano, aí o vídeo vai jogar esse torneio sozinho de Trickster, cara. Não acredito, vai ser Só irado. pegou Mirror Match. Ninguém vai saber. Mano, eu joguei 5 Mirror Match. Eu falei, que bosta, cara. Todo mundo pensou a mesma coisa junto. Aí sabe o que é engraçado, né? É que daí, tipo, a partir daí, virou o triângulo, né? Que era o Sky Striker puro, o Trickster Sky Striker e o Golk. E um ganhava do outro, né? O Trick ganhando do Sky puro, o Sky puro ganhando do Golk e o Golk ganhando do Trick. E você tinha que estar do lado certo da roda. Se a gente soubesse, a gente não tinha como saber, esse que é o problema. A gente sempre descobre as coisas depois. Quando você descobre antes, você arrebenta no torneio.
esse OCS New Jersey provavelmente era pra tu jogar de Gulk, cara. Era, com certeza. Assim, então... Mano, o Gulk amassava o Trickster, era ridículo, cara. Não, mas é que tá, vocês achavam que vocês estavam certos, né? Justamente pro Trick amassar o Achava. Sky. E aí chegou lá, não tinha como jogar de Gulk aí, não Cara, tinha como você saber. eu ouso dizer que essa foi a mudança de meta mais repentina que eu já presenciei na história. De tipo assim, de uma semana pra outra, onde meio que nada aconteceu. Não teve nada, não teve um ICS, não teve nada. Foi um nacional da Áustria. Um bagulho super aleatório, sabe? Só que aí uma porrada de gente testou aquela merda e viu que, obviamente, era muito bom com Sky Strike, e tava todo mundo achando que ia ter muito Sky Strike, e todo mundo que tinha as cartas de Sky Strike pegou as cartas de Trickster e jogou de Trick Sky, mano. Foi isso que aconteceu, cara. E porque, basicamente, a engrenagem de Trickster, ela tinha uns truques muito legais de serem usados contra o Sky Striker, que era o principal deck que todo mundo tava esperando. Por quê? Bom, em uma questão de grind, o Light Stage é uma carta que todo turno vai tirar uma carta do Sky Striker. Isso é absurdo. Os Trickster vão ficar queimando a vida do Sky Striker. Tem uma agressividade em volta do Trickster, principalmente por causa do uso do Scapegoat. Você usava um monte de link, até então bons links para aquela época, e você podia dar OTKs pra cima do cara, fazer coisas de jogadas grandes que o Sky Striker tinha dificuldade de lidar. Então tornava-se um jogo muito mais rápido, e esse jogo mais rápido ficava a favor do Trickster. O Light Stage era muito bom nessa equação. Você poderia continuar usando coisas que o Sky Striker usava e que era muito bom. Você poderia ficar dando Widow Anchor, roubando o monstro do cara e transformar o link dele no link teu, que era uma das principais dinâmicas da Mirror Match, rolava direto. Mas você podia fazer isso porque você tá usando Sky Striker também, como questão de utilidade, de bait e tal. E se o cara desse uns Widow Anchor da vida na tua Candina, você podia dar Lycoris e fugir. Então, tinha alguns fatores que faziam com que o jogo, entre um Trickster Sky e um Sky Striker puro, fosse engolido pelo Trickster. E no Metacall, onde você imagina que só vai ter Sky Striker, bom, o Trickster Sky acabou engolindo de assalto. O Gulk foi bem nesse torneio, porque é uma boa leitura de se usar o Gulk nesse formato, porque teve uma triqueta muito bem feita ali, né? O jogo do Sky Striker puro era bem bom contra o Gulk, as chances ficavam muito a favor do Sky, então em um Metacall que só tem Sky Striker, o Gulk não é uma boa opção, apareceu o Trick Sky. E o Trick Sky no meta, onde só vai ter Sky Striker, o Trick Sky é a melhor opção, claramente. Mas se vai ter muito Trick Sky, então o Gulk passa a ser uma melhor opção. Porque o Trickster, apesar de usar carta Sky Striker, não usa muitas, não tem muito Widow Take, e o espaço de tech é até diminuído. Então você teve uma triqueta muito forte. Como o Trick Sky acabou sendo muito presente aqui nesse torneio, bom, o Gulk foi melhor do que o Sky Striker puro, por exemplo. E essa dinâmica é muito maneira quando acontece, cara. E é difícil a gente ver isso aqui acontecer, tá? Muitas complexidades rolaram nesse formato. Esse ano foi bem doido, tá? Bem doido. E tiveram diversas coisas, como o uso do Linkuriboh ou não. Aqui ainda o Linkuriboh não era usado, salvo engano. A Summon Sorcerer ainda não estava sendo implementada no jogo de maneira oficial. Depois ela passou a ser usada, mas só nos Estados Unidos e no Canadá. Na América Latina e na Europa não podia usar Summon Sorcerer. Tudo isso fazia muita diferença. Dali a não muito tempo, o Gulk passou a engolir completamente o formato. Foda-se Trick Sky, foda-se Sky Striker puro. O Gulk é quem engolia todo mundo. Mas engolia todo mundo se tivesse Linkuriboh usado e Summon Sorcerer também. Coisa que nesse começo aqui não tinha. Então você teve muitas dinâmicas diferentes. Daqui surgiu o loop infinito de poder atacar fazendo Firewall Dragon. Sim, você dava um Scapegoat da vida, fazia um Firewall Dragon com Lilibel e tinha loop infinito de você baixar o Firewall e a Lilibel voltar pra mão. Meu Deus do céu. Não é loop infinito não, na verdade, era só um OTK de Lilibel e Firewall, tá? E olhar essa deck clichê bate uma nostalgia. O momento que veio depois disso aqui foi horroroso pro jogo. O formato do Gulk foi muito ruim, mas aqui o Gulk já existia, mas ele ainda não era tão opressor como ele foi posteriormente. Mas essa mudança de meta foi absurda, cara. O impacto que o Trick Sky teve nesse primeiro torneio foi sensacional e pegou todo mundo despercebido, porque uma semana antes não era essa a expectativa para esse torneio, mas teve uma movimentação, um acontecimento, uma vitória de um nacional pequeno que colocou esse deck no radar. E no ICS seguinte, quem não tava ligado em tudo isso foi pego de surpresa, porque um top 32 de um ICS, que certamente deve ter tido aí mais de 1.000 pessoas, metade do top foi de Sky Strike Trickster, um deck novo, e o Sky Strike, que era pra ser o deck dominante daquele formato, ficou de xereca na sua estreia. Tem muita coisa pra falar dessa época, foi muito mais do que só isso. Eu tentei resumir pra vocês aqui, mas eu confesso que bateu uma nostalgiazinha aqui. Eu tenho esse podcast que eu fiz falando com o Paulo da retrospectiva, ou com o Paulo e o Guilherme Cardoso, da retrospectiva desse ano dentro do Yu-Gi-Oh! Se você quiser mais detalhes, dá uma olhada nesse podcast que tem mais informações do ano inteiro por lá que a gente conversou, mas é basicamente isso. Foi talvez a mudança mais repentina de metagame que teve na história e muita gente foi pega de calça curta.
Tem chance disso acontecer atualmente no jogo? Eu duvido um pouco, porque as coisas que vão chegar pro TCG já causam um estrago no OCG e a gente tá quase que compartilhando formatos. TCG, OCG, Master Duel. Então algo como isso aqui rolar é bem difícil, mas quando rolou foi impactante, mano. Foi bem impactante. Doido pra quem tava jogando na época, mas impactante pra quem tava vendo como eu. E é basicamente isso. Valeu, falou e até.